Ao longo da história, a Igreja Católica tem guardado algumas das relíquias mais misteriosas e fascinantes do mundo. Essas peças sagradas não são apenas artefatos antigos. Elas são fontes de fé, de intercessão e muitas vezes de mistério. Relíquias que remontam aos primeiros séculos do cristianismo têm sido veneradas por milhões de fiéis ao redor do mundo. E cada uma delas carrega consigo uma história única, repleta de mistérios e milagres. Mas o que são realmente essas relíquias? E por que elas continuam a exercer tanto poder sobre os corações e as mentes dos fiéis? O Santo Sudário de Turim, por exemplo, é um dos artefatos mais conhecidos e debatidos da história religiosa. Este pano de linho é famoso por apresentar a imagem de um homem que, aparentemente, sofreu uma morte por crucificação. Para muitos, o sudário é o verdadeiro pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Porém, a autenticidade do sudário sempre foi questionada. Cientistas e estudiosos realizaram inúmeros testes, mas os resultados nunca foram definitivos. Algumas análises sugerem que ele pode ser medieval, enquanto outros defendem que ele remonta ao século I, o que abre uma enorme gama de possibilidades. No entanto, apesar das divergências sobre sua origem, milhões de pessoas ainda visitam o sudário em Turim, acreditando que ele seja uma prova tangível do sofrimento de Cristo. Além do sudário, há outras relíquias que desafiam a compreensão humana, como o pedaço da cruz verdadeira. Relíquias de madeira que supostamente pertencem à cruz onde Jesus foi crucificado são espalhadas por várias igrejas do mundo. Muitos acreditam que os fragmentos guardados em Jerusalém sejam os mais autênticos, mas a verdadeira origem de muitos desses pedaços nunca foi confirmada. A Igreja Católica, em seus esforços para autenticar essas relíquias, enfrenta o desafio de distinguir as que são genuínas das que são, possivelmente, fraudes criadas ao longo dos séculos. A Igreja sempre fez questão de preservar essas relíquias, não apenas como artefatos históricos, mas como símbolos de fé e santidade. Relíquias também podem ser os restos mortais de santos venerados, como os ossos de São Pedro, guardados sob o altar da Basílica de São Pedro em Roma. Esses restos são reverenciados pelos católicos como uma representação do vínculo entre a Igreja e a autoridade espiritual que Cristo confiou a Pedro. Contudo, ao longo dos séculos, a autenticidade de muitos desses restos tem sido questionada. As relíquias de santos, ainda que veneradas, têm sido alvo de críticas, com céticos apontando a possibilidade de falsificações e erros históricos. Isso não diminui a fé dos devotos, no entanto. Para os católicos, a verdadeira importância das relíquias vai além da questão histórica ou científica. Ela está na conexão espiritual com os santos e mártires que deram suas vidas em nome da fé. Mas se as relíquias são objetos de grande valor espiritual, por que elas continuam sendo um ponto de controvérsia e mistério? A resposta está na maneira como elas são vistas pelos fiéis. Para muitos, as relíquias não são apenas peças de museu. Elas são canais de graça, capazes de curar doenças, oferecer proteção e interceder junto a Deus. A Igreja Católica ensina que, ao entrar em contato com uma relíquia, o fiel se aproxima da santidade daquele que a possuía. Por isso, o valor espiritual das relíquias vai muito além do que a ciência pode explicar. Elas são consideradas como objetos que transmitem a presença divina, conectando os fiéis a um poder superior. E a fé em milagres provocados pelas relíquias continua a ser uma parte fundamental da experiência religiosa.
Diversos relatos de curas miraculosas associadas a relíquias como o de São Vicente de Paulo, cujos restos mortais têm sido creditados com curas de doenças incuráveis, fazem com que milhões de católicos ao redor do mundo busquem essas relíquias em momentos de crise e sofrimento. O poder das relíquias está no que elas representam espiritualmente para os fiéis, algo que não pode ser medido apenas por métodos científicos. Assim, muitos acreditam que o simples contato com uma relíquia pode levar a um milagre, ou pelo menos oferecer uma sensação de conforto e esperança. Entretanto, nem todas as relíquias são facilmente identificáveis como autênticas. Ao longo da história, a Igreja Católica enfrentou o desafio de garantir que as relíquias que eram veneradas eram realmente genuínas. A falsificação de relíquias foi um problema sério durante a Idade Média, quando as peregrinações aumentaram e a demanda por relíquias se intensificou. Igrejas e templos começaram a exibir peças que afirmavam ser sagradas, mas cujas origens nunca puderam ser comprovadas. Por conta disso, a Igreja passou a tomar medidas rigorosas para verificar a autenticidade dessas relíquias, criando processos de certificação e, mais recentemente, utilizando a ciência para realizar testes de datação e análise forense. No entanto, mesmo com todas essas verificações, algumas relíquias permanecem envoltas em mistério, como o famoso Santo Sudário de Turim, cuja origem é contestada até hoje. O mistério das relíquias perdidas é igualmente fascinante. Muitas relíquias de grande importância, como a lança de Longinos, a lança que perfurou o lado de Cristo durante sua crucificação, desapareceram ao longo do tempo. Relatos históricos dizem que a lança foi levada de império em império, mas seu paradeiro foi perdido após guerras e invasões. A busca por ela continua, com várias teorias sobre sua localização, mas nenhuma delas definitiva. O mistério em torno de sua possível existência alimenta a crença de que certos artefatos sagrados, como o cálice de Cristo, têm o poder de transformar o destino de quem os encontrar. Essa busca implacável por relíquias perdidas é mais do que uma simples busca por tesouros. É uma busca pela conexão com o divino. Por mais que a ciência tente resolver os mistérios e confirmar a autenticidade das relíquias, o aspecto mais poderoso delas talvez seja a fé que elas inspiram. Para os fiéis, as relíquias são mais do que pedaços de história. Elas são símbolos vivos da santidade e do milagre. E mesmo que algumas delas desapareçam para sempre, a crença em seu poder nunca se extinguirá, pois para muitos o maior mistério de todos é a fé que se mantém inabalável, mesmo diante das dúvidas e das incertezas do mundo.